Salve, salve pessoal! Estamos mais uma vez aqui na nossa Rádio Federal no ar para apresentar mais um programa Historiência. Boa tarde, bom dia, boa noite, Nayara. Boa tarde. Então, nesse bloco do Historiência, nós continuamos um pouco com os Incas, falando do sistema numérico e de escrita deles, os quipus e as estradas que eles construíram. Então, solta a vinheta pra gente, Daniel. Nos últimos episódios do Historiência, nós estamos analisando aqui algumas técnicas e tecnologias desenvolvidas por povos indígenas da América do Sul e Central. A gente começou essa sequência com os Incas, né? E nos próximos programas nós teremos também alguns elementos de ciência e tecnologia dos Aztecas. Para encerrar essa parte dos Incas, Nayara, o que é que você separou para a gente para essa semana? Então, a gente vai falar um pouco sobre os quipus, que era o sistema numérico deles, e um pouquinho sobre as estradas que eles construíram, que é um outro exemplo de engenharia deles. Perfeito. Então vamos começar pelos quipus, que são uma forma aí de linguagem muito específica, né? Sim, é bem diferente de toda outra maneira numérica que a gente conhece. Eles pegavam cordas que variavam de cor e espessura e a partir de nós que eles colocavam nessas cordas, eles levantavam alguns dados como levantamento ideográfico, estoque de alimentos e coisas do tipo. Então era como se eles usassem um ábaco como um sistema de registro, Sim. né? Bacana. Os quipus eram feitos, então a palavra quipu significa em Quechua nó, né? E ele é basicamente, vocês podem ver aqui no meio da gente, um exemplo dos quipus. Eles são pequenas cordas trançadas, onde cada nó tem um código, certo? Sim. E como que funcionava mais ou menos esse código dos nós? Então, geralmente eram cordas com 3 nós, poderia variar, mas geralmente era assim. E aí, geralmente, o primeiro nó representava a unidade, o segundo as dezenas, e eles eram colocados em uma corda horizontal, que era a soma de todos os nós das cordas que estavam penduradas nelas. Ou seja, eles já utilizavam um sistema do tipo decimal. Sim. Bacana. Isso é importante porque se nós lembrarmos ao longo da história da ciência, os sistemas decimais não foram utilizados por todos os Era povos, raridade. né? Era uma raridade. Mesmo civilizações com tecnologias avançadas não utilizavam ainda decimais. O zero fazia parte desse processo? Sim, o zero fazia parte para facilitar nas contas também, falando de números que eram grandes demais. Então, como era o levantamento de quantas pessoas existiam, força de trabalho, era necessário números que fossem grandes, mas também não ocupassem muito espaço. Então, o zero era algo crucial. Bacana. No caso, então, dos quipus, nós tivemos um tipo de linguagem muito difícil de ser traduzida, né? Até hoje, as análises históricas apresentadas são hipóteses baseadas em análise do presente dos poucos quipus que restaram, né? Mas nós não tivemos nenhum dado ou nenhuma informação que nos permita traduzir com 100% de segurança o significado dos quipus, né? Sim, até porque não existia uma outra maneira de escrita desenvolvida por eles, então fica difícil você comparar com algum outro dado para saber o que aqueles nós significavam. Perfeito. No caso, então, da escrita inca, é importante lembrar que tanto na conquista inca quanto na conquista asteca e mesmo na conquista do Brasil, embora as civilizações indígenas brasileiras não, aparentemente ao menos, não apresentassem modelos de escrita, os colonizadores perseguiram duramente os registros desses povos, né? Então, registros maias, incas, astecas, em geral foram queimados. Sim. E os quipus não tiveram destino diferente. Então, dos que restaram, nós temos ainda poucos exemplares, o que não nos garante aí uma possibilidade real para decifrar grandes elementos culturais, né? Mas conhecer melhor esse sistema nos ajudaria bastante a entender uma
dessas inúmeras culturas fascinantes aqui da América do Sul, né? Com certeza. Eu acho que o nosso bloco pode acabar por aqui, né? Uhum.